Senhor, queridos, eu não sei o que vai acontecer na sua semana, talvez seja uma semana de festa, de alegria, mas vale mais alguns minutos na presença do Senhor do que 1000 anos em qualquer lugar. Eu estava pensando em nem dar palavra, sabe? Estava pensando em já liberar vocês, que eu acho que o Espírito Santo devia fazer, ele já fez. Pelo menos comigo, não sei com vocês aí. Mas eu já estou cheio, pronto para ir embora. Vocês também estão? Mas não vai não, vai ficar. Que Deus tem mais. Queridos, Gênesis capítulo 12. A partir do verso 1. Quem estava aqui na semana passada? Deixa eu ver. Levante a mão, deixa eu ver. Nós começamos uma mensagem na semana passada, uma mensagem que continha 3 lições. 3 lições para quê, queridos? Quem lembra? Para se alcançar as promessas de Deus. E a primeira lição que nós vimos na semana passada, que deu tempo só de dar uma, foi qual? Quem lembra? Se você quer alcançar as promessas de Deus, prepare-se para mudança. E nós lemos lá em Gênesis 12, a partir do verso 1, alguém que recebeu de Deus a promessa de receber uma grande herança. É o comecinho da história. Todos abriram aí? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, obrigado, Sérgio, da tua parentela, e da onde? Da casa de teu. Quem lembra das mudanças que Deus pediu a Abraão? Geográfica, cultural e geracional. Sai da tua terra geográfica, sai da tua parentela, o corpo social, não faça tudo o que os outros fazem, e sai da casa dos teus pais. Aquilo que é ruim que o seu pai fazia, para de fazer. E vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Promessa boa ou ruim? Ou mais ou menos? Boa! E tudo começou com mudança. É o comecinho da história de Abraão. Começou com mudança. Muitas vezes, para que Deus possa, lição número 1, liberar as promessas dele para as nossas vidas, nós precisamos estar prontos para recebê-las. Depois terminou a palavra, eu conversando com o irmão, e nós lembrávamos da história de um outro irmão, servo de Deus, conhecedor da palavra, que precisava muito, esperava muito uma bênção da parte de Deus. Insistiu, clamou, e por misericórdia, queridos, Deus concedeu. Só que tem um detalhe, ele não estava pronto. Muitas vezes, receber a bênção de Deus sem estar pronto vira tragédia. Muitas vezes, receber a bênção de Deus sem ter passado pelo processo de mudança, a bênção vira maldição. Eu já fui líder de jovens. Quantas vezes, queridos, eu via jovens chorar na presença de Deus, clamando para passar no vestibular, clamando para passar no vestibular, clamando para passar no vestibular. Você sabe o que Deus fazia? Dava aprovação. Sabe o que acontecia 3 meses depois? Estava envolvido com os amigos da faculdade e distante da presença de Deus. Sabe o que isso significa? Que não estava pronto para receber. Olha o Valmir ali. O Valmir, eu posso usar o caso dele? Porque ele não lembra. Aí quando eu conto para vocês, eu conto para ele também. O Valmir, quando chegou de Pires do Rio para Brasília, era um jovem da célula de jovens fervoroso mesmo. Ele tinha um cabelinho de lado, bonitinho, as meninas ficavam doidinhas.
e servo fervoroso. Aí, queridos, Deus abençoou e ele precisava de um carro. Sabe o que Deus fez com ele? Deu um Fusca para ele poder trabalhar. Bênção, ganhou carro. Mas foi perdição. Ele não estava pronto para receber o Fusca. O carro deu liberdade, deu asas. Foi tipo Red Bull. E ele, no envolvimento com amigos, no envolvimento com a escola, aquilo que parecia ser uma bênção, se transformou numa maldição. Tem muita gente que pega a bênção poderosa da parte de Deus e transforma em catástrofe. Sabe por quê? Porque não estava pronto para receber. Quer que bênção seja bênção? Deixa Deus trabalhar no seu coração, deixa Deus trabalhar no seu caráter. Vai demorar, vai ser difícil, prepare-se para a mudança, mas no dia em que Deus te mudar e te achar apto, Ele vai trazer a bênção e a bênção vai ser bênção. Primeiro é preciso mudança, querido. Eu fico imaginando se eu conhecesse a Fernanda antes de converter. Não, porque de qualquer jeito a gente ia casar, que você não iria resistir. Eu já contei para vocês que a primeira vez que a Fernanda me viu, ela caiu. Não caiu? Estou mentindo? Ela caiu. Mas é porque tinha chovido. E ela escorregou e caiu mesmo. Queridos, se Deus não tivesse trabalhado no meu coração, não tivesse mudado o meu caráter, para poder recebê-la, se ela chegasse antes da hora, poderia ter virado uma catástrofe. Deus primeiro moldou o meu caráter. Você vai receber sua bênção, pequenininha, bonitinha, mas primeiro, camarada, eu vou mudar o seu coração. E Deus primeiro forjou o meu caráter, forjou a minha vida, para que em determinado momento Ele pudesse chegar com a minha bênção. Foi difícil esperar, queridos, mas a bênção chegou. E quando chegou, chegou bem chegado. Bênção sem estar preparado pode virar maldição. Lição número 1 da história de Abraão. Para receber as promessas de Deus, prepare-se para a mudança. Se você está esperando algo de Deus há muito tempo e não chega, comece a buscar de Deus. O que será que Deus quer mudar no meu caráter? O que será que Deus quer forjar na minha vida? Por que Deus acha que eu não estou apto para receber? Senhor, o que o Senhor quer mudar em mim? Abra o seu coração para a mudança. Mas essa lição nós já vimos. Segunda lição da história de Abraão. Para receber a promessa, queridos, nós precisamos fazer o que Deus manda fazer, mesmo com a ordenança parecendo absurda. Gênesis capítulo 12, verso 1. Vocês estão com ele aberto aí? Mesmo se a gente abrir em outro, mantenha, que a gente vai até o final nesses 3 versículos. Olha o que Deus diz a Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra. Todo mundo vai decorar esse versículo, né? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. E vai para onde? Vai para a terra que te mostrarei. Deus pede para Abraão, deixar tudo aquilo que ele tinha como segurança. Gente, quem é meio avesso à mudança? Mudança às vezes gera desconforto. Vocês já viram isso? A gente tem aversão ao novo. Mudança às vezes é difícil. Abraão teria que deixar a família, Abraão teria que deixar a terra que ele já tinha como dele. Ele levou as riquezas, mas ele deixou aquilo que ele conhecia como lar para trás. Isso é dificílimo. Não bastasse deixar, Deus fala assim, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para o Egito, vai para a casa dos seus tios, vai para Anápolis, vai para Pires do Rio. Para onde Deus mandou Abraão ir?
Queridos, além de sair da sua zona de conforto, do lugar que era confortável, Deus não fala para onde Abraão deveria ir. E é onde eu acho a ordenança absurda. Porque além de abandonar tudo aquilo que ele conhecia como casa, ele ia sair sem rumo, sem direção. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Hebreus. Abram para mim, não desmarquem Gênesis. Hebreus capítulo 11, verso 8. Abram para mim. Hebreus capítulo 11, verso 8. Todos acharam? Pela fé, Abraão, quando chamado, fez o quê? Obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu como, gente? Sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Como assim, Senhor? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para onde? Eu vou receber diária, vai ter ticket de alimentação, vale transporte, para onde que eu vou? Saiu sem rumo. E eu fico pensando o quão é difícil para nós sair da nossa zona de conforto e ir rumo ao desconhecido. Muitas vezes a gente é cheio de esquema demais e acha que o lugar que nós estamos é o melhor lugar. E a gente tem dificuldade de sair da posição que a gente está. Da nossa zona de conforto, daquilo que parece ser confortável e seguro. Quão é difícil mudança, ainda mais quando te tira da sua zona de conforto. Muitas vezes, preste atenção no que eu estou dizendo, o melhor lugar para você não é o lugar onde Deus quer que você esteja. Às vezes, o melhor estado para você, o meu estado emocional está legal, está tranquilo, está bom. O melhor estado não é o estado que Deus deseja para você. Sair da zona de conforto. Outro dia eu estava ouvindo o testemunho do irmão. Esse rapaz era um empresário próspero, esse senhor era um empresário próspero, tinha uma família bem estruturada, tinha um bom emprego, tinha amigos, tinha uma boa casa, um bom carro, vivia bem, mas bem mesmo. Tinha a esposa que ele amava e venerava profundamente, a família dos sonhos, ele dizia. Ele vivia bem com a esposa, vivia bem com os filhos já todos em faculdade. E ele disse que de vez em quando ele sentia uma pontada no coração. Porque quando ele tinha casado há pouco tempo, 2, 3 anos de casado, ele adulterou com a esposa. E ele nunca mais fez isso, ele não era mais adúltero. Mas ele morria de medo de perder a esposa, dela descobrir, porque ele amava profundamente a sua esposa. E ele tinha uma vida que ele mesmo considerava como uma boa vida. Tinha muitos amigos. E certo dia, constrangido para fazer a vontade da esposa, ele foi na igreja com ela. A esposa o constrangeu aí na igreja. E na palavra daquele dia, especificamente, o pastor falava sobre a possibilidade dos seus erros, das suas maldições, daquilo que você viveu, virar maldição na vida dos filhos. E aquilo, ele só tinha medo de perder a esposa, quando ele pensou nas 3 filhas que ele tinha, da possibilidade delas viverem o mesmo que ele viveu. Aí ele começou a lembrar que o pai dele também era do mesmo jeito. Que o avô, as histórias que ele ouviu, o avô era um avô adúltero. E ele lá no lugar dele pensando, meu Deus, mas será que isso... E o pastor no final fez um apelo e dizia assim, venha aqui na frente libertar a sua família. E aí começou dentro do coração dele uma luta. Sabe o que ele pensava? Minha vida é tão boa. Eu vivo tão bem com a minha família. Para que eu vou lá? Aí ele conta que pensava no dízimo. Agora, se eu for lá, eu vou ter que pagar dízimo.
Se eu virar crente, eu vou perder os meus amigos. Olha a zona de conforto. Se eu sair do meu lugar aqui, minha vida vai acabar hoje. E ele começou uma luta interna, e parece que quanto mais ele lutava, mais o Espírito Santo falava, sabe? E o pastor falava, tem alguém que quer vir, não vem? Você sabe o que ele fez? Depois dessa luta com a zona de conforto dele, ele saiu do seu lugar e caminhou à frente. E ele conta, queridos, que naquele dia, por conta daquela atitude, ele perdeu realmente todos os bons amigos que ele tinha. Mas que ele ganhou um amigo, um único amigo, que mudou a história dele para sempre. Mas para que isso fosse real, ele teve que lutar com ele mesmo. Ele teve que lutar com a sua zona de conforto, de sair do estado que ele estava, de sair do que parecia o plano perfeito, a família perfeita, para reconhecer verdadeiramente a verdade. Certa vez eu e a Fernanda acompanhamos um casal. E eles, no Casados para Sempre, queridos, eles estavam crescendo progressivamente. Abandonaram os maus caminhos, tiveram reconciliação, perdão. Casados foi para eles. E certo dia nós sentamos com eles e falamos da necessidade de eles receberem mais profundamente ao Senhor Jesus e caminharem com Deus. E a resposta foi um não bem redondo. Não podemos, porque nós vamos perder nosso padrão de vida. Ela até mencionou, ela falou assim que tinha um forrozinho que ela gostava de ir no sábado com o marido, e que ela não imaginava a sua vida sem aquele forró. Isso é zona de conforto. Passaram-se 8 anos desde então. 7 ou 8 anos. E a família se desfez, queridos. A família não está mais junta, eles não estão mais juntos. A filhinha está sem pai. A esposa está divorciada, o marido já está com a outra esposa. Sabe por quê, queridos? Porque não quis sair da sua zona de conforto. Se você quer receber a promessa de Deus, prepare-se para sair da sua zona de conforto quando Deus te chamar. Vamos abrir Mateus? Mateus capítulo 7, verso 13. Eu posso citar, queridos, uma gama de exemplos de pessoas que já receberam um chamado da parte de Deus para deixarem de fazer determinada coisa, para passar a mudar o seu estilo de vida, para fazer algo totalmente diferente, mas são pessoas que não abrem mão da sua zona de conforto. Não abrem mão daquilo que acha seguro, daquilo que acha confortável. Querido, se você quer receber a promessa de Deus, prepare para sair da sua zona de conforto. Mateus 7,13. Muito conhecido. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta. Espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Vocês me dão liberdade de eu chamar essa porta larga e espaçosa de zona de conforto? Porque estreita é a porta. E apertado o caminho que conduz para onde? E são poucos os que acertam com ela. Quem quer a vida em Cristo Jesus? Prepare-se para passar pelo caminho apertado. Prepare-se para passar pelo caminho com pouco espaço. Prepare-se para abrir mão de coisas que você considera boas e confortáveis. Prepara para sair do seu plano perfeito. Prepara para ouvir o chamado de Deus, mesmo quando for sair sem rumo. Aí a gente ouve assim, acha que é loucura. Quando a gente pede para pessoas ofendidas reconhecerem sua parcela no erro, perdoarem os ofensores e ainda pedir perdão. Quem aqui já recebeu essa orientação de um pastor ou de um líder? Foi ofendido profundamente. Aí o líder olhou para você e falou assim: pede perdão para a pessoa. Mas como assim? Eu fui ofendido? Apertado é o caminho.
Às vezes eu vejo pais com filhos que vivem distantes, cheio de mágoa no coração. Aí pensa assim, meu pai vive a vida dele lá, eu vivo minha vida aqui. Está todo mundo feliz. Para que eu vou mexer com reconciliação? E o Senhor falando, reconcilia com seu pai. Reconcilia com seu pai. Nem sempre o caminho mais confortável é o melhor. Se o Senhor está mandando reconciliar, querido, vai lá na terra do seu pai e reconcilia. Não está bom do jeito que está, não. Certa vez eu fui fazer um Veredas Antigas. E na sala que eu estava, havia um caso muito complexo de incesto familiar entre 2 irmãos, e os 2 irmãos estavam no Veredas Antigas. E os 2 irmãos foram tratados no Veredas Antigas, cada um na sua sala, um homem e uma mulher. Acabou o Veredas Antigas, foi maravilhoso o tratamento. Eu saí assim, cansado, porque foi meio puxado, mas feliz com o que Deus tinha feito. Chegou o líder do Veredas e falou assim, agora nós vamos colocar eles frente a frente para serem tratados. Aí eu falei, vamos lanchar. Já acabou a zona de conforto. Já acabou. Eles já foram tratados, cada um na sua sala. Para que nós vai ficar remoendo isso? Não, mas vamos fazer. E fizemos. Querido, foi o mover mais espetacular da parte de Deus que eu vi no seio de uma família. Aconteceu naquele lugar. Estava tratado, tá bom, desça do jeito que está a zona de conforto. Vai olhar um no olho do outro e pedir perdão. E foi maravilhoso o que nós vimos acontecer naquela sala. Às vezes você está distante do seu pai, não está nem aí. Cada um vive a sua vida. Se o Senhor está mandando você reconciliar, sai do teu lugar, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar onde o Senhor te mostrou. Para de achar que viver do jeito que você está bom. Deus tem o melhor para você, querido. Deus tem a terra perfeita. Às vezes Abraão olhava para a terra que ele já tinha e pensava assim, nossa, que coisa maravilhosa. Eu já tenho tudo que eu tenho. E Deus falava, você não tem tudo que eu tenho, eu vou te dar tudo que você precisa. E fez ele sair da zona de conforto. Se você quer receber a promessa de Deus, prepare-se para sair da sua zona de conforto. 2014 está começando? O que é que Deus tem te pedido em 2013? O que é que Deus tem te chamado no ano passado para tratamento, reconciliação, cura? Romanos capítulo 11, verso 33. Abram para mim. Eu fico imaginando Abraão saindo da terra dele, sabe? Para que rumo que eu vou? E às vezes a gente precisa mesmo fechar os olhos e falar, eu não sei para onde que eu vou, mas o Senhor que está na frente, Ele vai me guiar. Romanos 11, versículo 33. Quem achou? Qual que é o título que está aí na sua Bíblia? A maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis. Quem sabe o que é inescrutável? O pastor Eliezer pregou sobre isso outro dia. Inescrutável é aquilo que não pode ser compreendido, entendido. Quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Você não sabe para que caminho seguir, você não sabe se isso vai dar certo, se vai dar errado. Querido, se o Senhor falou, atenda a voz e saia sem rumo. Confie na direção de Deus. Deixa Deus guiar o seu caminho. Se Deus tem falado para você, reconcilia-te com o seu cônjuge.
Peça perdão para o seu... Nossa, mas eu estou tão confortável onde eu estou. Peça perdão para o seu filho. Nossa, mas eu estou tão confortável, parece que está tudo correndo tão bem. Peça perdão para o seu pai. Nossa, mas está tudo tão bem. Saia da zona de conforto e atenda a voz do Senhor. Quem quer receber a promessa? Hoje eu vou fazer as perguntas. Prepare-se para sair da sua zona de conforto. Confie em Deus. Confie em Deus. Confie em Deus. Eu já contei essa história aqui, mas vou contar de novo. Certa vez, um malabarista disse para um repórter, só uma ilustração, disse para um repórter: você acredita que eu passo desses dois prédios de um lado para o outro, em cima de uma bicicleta, em cima de uma corda, passar de bicicleta em cima da corda de um topo de um prédio para o outro? O repórter disse assim: eu não acredito. Então vou te mostrar. Ele amarrou a corda de um lado para o outro, subiu os dois lá em cima, montou na bicicletinha, passou de um lado para o outro e voltou. De ré não, voltou de frente e voltou. A hora que ele voltou, ele olhou para o repórter e disse assim: agora você acredita? Agora eu acredito. Você é um caboclo corajoso. Então vamos fazer o seguinte: senta na garupa que agora eu vou passar com você. O repórter disse: eu acredito que você passa, mas eu não confio em você o suficiente para passar com você. Confiança é diferença de crer. Às vezes você crê que Deus é poderoso, que por Ele, para Ele, são todas as coisas. Às vezes você vê Deus se mover na vida das outras pessoas, você crê no poder e no mover de Deus, mas você é incapaz de sentar na garupa da bicicleta e deixar Deus conduzir a sua vida. Querido, Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Você não sabe se vai dar certo. Você não sabe se é seguro. Você não sabe se o caminho é bom. Confia no Senhor. Senta na garupa. Deixa Ele te conduzir. Fecha os olhos e deixa o Senhor te mostrar o caminho seguro. Às vezes a gente não sai da nossa zona de conforto porque a gente acha que onde a gente está é bom. O Senhor sabe onde é bom para você. Ele vai te levar a caminhos inescrutáveis, mas caminhos muito melhores do que aqueles que você vive hoje. Primeira lição para se alcançar as promessas de Deus, qual que é? Prepare-se para. Segunda lição, prepare-se para sair da zona de conforto. Terceira e última lição. Gênesis capítulo 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra. Vamos ler comigo? Sem ler. Deixa eu ver se você está bom de memória. 12, 1. Só depois dos 2 pontos. Ora, disse o Senhor a Abrão. 2 pontos. Agora, sem ler aí, gente. Sai da tua terra. Muito bem. Continuando, Deus diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Terceira lição: se o Senhor te prometeu, firme os olhos nele e no que ele disse. Se ele prometeu, ele vai cuidar para cumprir a sua promessa na sua vida. Quando eu leio esse versículo, eu fico pensando se está faltando um pedaço. Porque ele fala assim: sai da tua parentela, da casa dos seus pais, e vai para a terra onde te mostrarei. Aí depois ele já começa e entra na promessa. Só que a gente conhecendo a história de Abraão, a gente sabe que da saída dele até a promessa, gente, foi chão, hein? E Deus não fala aqui: prepare-se para as lutas, prepare-se para a paciência, prepare-se para a espera. Deus dá o comando de mudança, de saída da zona de conforto. Deus não adverte ele de nada que ele vai passar,
e só abre os olhos dele para aquilo que ele ia receber. De ti farei uma grande nação. É como se tivesse faltando um pedacinho. Gente, Abraão teve luta. Ele sai da terra dele, cai aonde? No Egito. Lembra lá da situação dele no Egito? O que o faraó faz? Quem sabe? Acha a mulher dele formosa, porque ela era bonita, e faz o quê? Toma a mulher dele. Deus vai e livra. Depois, Abraão tem um problema na frente, que o sobrinho dele, que Ló foi com ele, vai morar em Sodoma e Gomorra. O que acontece lá em Sodoma e Gomorra? Aí Abraão tem que intervir. Não, salva um. Lembra lá do versículo? Luta. Vai ter que ir lá buscar o Ló. Depois, Abraão tem que esperar pela promessa, nada mais, nada menos que 25 anos. Abraão teve o filho com quantos anos? 100. Teve que esperar 25 anos para o filho chegar. Depois que tem o filho, Deus ainda o prova. Manda ele sacrificar o filho. Lembra do caso? Gente, para alcançar, entre sair da casa dele, sair da zona de conforto, promover mudança e receber a bênção, sabe o que teve? Luta. Dificuldade. Agora Deus não faz questão de preparar Abraão para as lutas que viriam. Deus faz questão de abrir os olhos de Abraão exclusivamente para a promessa. Olha o tanto de palavra que Deus gasta para falar o que ele tem que fazer. Sai da tua parentela. É tão pequeno que nós já gravamos. Sai da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para a terra que te mostrarei. Acabou. Aí o que ele faz? Ele começa a abrir a promessa. E fala só da promessa. Vocês estão com ele aberto aí? No versículo 2, olha o tamanhozinho do versículo 1, agora vem o 2 e o 3. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele faz questão de fortalecer e imprimir no coração de Abraão a promessa. Vocês lembram de Josué, antes de entrar na terra prometida? Deus chega para Josué e fala o quê? Ser forte e corajoso. Ser somente forte e corajoso. Ser somente forte e corajoso. Deus não fala isso para Abraão. Deus faz questão exclusivamente de imprimir no coração e na mente de Abraão a promessa. Era para Abraão se lembrar apenas da promessa. Não havia nenhuma preparação. Não havia nenhum, vai por esse caminho, vai por aquele. Se lembre da promessa. Se lembre da promessa. Independente do que ocorresse, havia uma promessa da parte de Deus e esta promessa mantinha Abraão de pé. Todas as vezes que parece que ele dava uma falhada, uma desmotivada, Deus aparecia e fazia, sabe o quê? Farei de ti uma grande nação, sua geração será incontável como as estrelas do céu. Deus aparecia e fazia questão de fortalecer a promessa de Abraão. A visão do que Deus tinha para ele o mantinha de pé. Às vezes, queridos, eu vejo pessoas com sonhos tão maravilhosos. Às vezes eu vejo pessoas com sonhos tão maravilhosos que nasceram no coração de Deus. Sonhos de famílias saradas, curadas. Sonho de viver financeiramente estável. Sonho de viver a prosperidade vinda de Deus. Sonho de ter um ministério maravilhoso. São sonhos tão maravilhosos. Só que muitas vezes os percalços do caminho fazem as pessoas olharem para as dificuldades e se esquecerem das promessas. Sabe o que o Senhor quer fazer com você nessa noite? Tirar os seus olhos da dificuldade que você está passando e direcionar os seus olhos para aquilo que Deus prometeu para cada um de vocês. Restaurar a sua visão para aquilo que o Senhor prometeu. Para que esses sonhos te mantenham de pé. Deus quer restaurar as suas forças para lutar, baseando sua motivação na visão da promessa. O que Deus te prometeu?
O que Deus abriu seus olhos? O que Deus falou que ia te dar? O que Deus falou que ia te conceder? É isso que o Senhor quer reviver no seu coração. Muitas vezes, queridos, as dificuldades da vida fazem os nossos sonhos ficarem para trás. O Senhor quer resgatar os seus sonhos, quer te restabelecer, quer te manter de pé. E pode durar 10, 15, 25 anos. Você vai se manter de pé e dizer: se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Persevere, levante-se, mude. Está perdendo sua família? Deus te deu visão que sua família seria restaurada? Levante-se, mude, saia da sua zona de conforto. Está com a vida financeira bagunçada? Deus falou que você ia receber o melhor dessa terra? Levante-se, organize sua vida e caminhe baseado na promessa. Está com o relacionamento com os filhos quebrado? Deus prometeu que ia converter o coração dos filhos aos pais. O seu filho não está com o coração convertido para você? Enxergue a promessa, levante-se, lute pela vida do seu filho. Nós precisamos resgatar os sonhos de Deus nos nossos corações, ficar de pé, baseado na visão da promessa. Hebreus capítulo 12, podem abrir. Hebreus capítulo 12, verso 2. Às vezes, querida, a gente toma tanta pancada. Às vezes a gente toma tanta pancada que os sonhos se vão. Tem uma música que eu já cantei ela umas 2 vezes em palavra aqui, que eu adoro a música. Vira e mexe, eu estou cantando essa música. Dizem que a esperança se foi e que não há tempo. Como é que é o resto? Que os meus sonhos são muito altos. Que os meus sonhos não foram dados para realizar. Que os meus alvos são muito altos para alcançar. E aí começa o refrão. Mas em Jesus, nossa vida só está por começar. Quando todas as outras coisas dizem que os seus sonhos morreram, em Jesus, a sua vida só está para começar. Hebreus capítulo 12, verso 2. Olha o que a palavra de Deus diz. Olhando firmemente o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta. Qual que era a alegria que estava proposta a Jesus? Reinar eternamente na destra do trono? Qual que era a alegria que estava proposta a Jesus? A igreja. Resgatar a igreja, morrer pela igreja. Agora o que a palavra diz? Em troca da alegria que lhe estava proposta, ou seja, Jesus visualizava o quê? A redenção da igreja, a ressuscitação, o morrer pela igreja, a igreja viver em abundância. Ele fez o quê? Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Levante-se. Olhe a promessa, olhe aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Está fatigado na sua alma? Levante-se. Para a gente encerrar, Romanos 4, versículo 19. Vamos abrir. Romanos 4, versículo 19. Vamos abrir. Romanos, capítulo 4, verso 19. Vocês vão marcar esse versículo e vão lembrar dele. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Sabe de quem Paulo está falando? De Abraão. Sendo já de 100 anos,
e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Estejam absolutamente convictos. Eu quero que vocês gravem essa expressão. Absolutamente convictos de que o Senhor vai cumprir aquilo que Ele prometeu para a sua vida. Vamos nos colocar de pé. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, apesar de ter 100 anos, não duvidou, apesar das dificuldades, ele não duvidou, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Você está plenamente convicto do mover de Deus a seu favor? Você está plenamente convicto de que o Senhor pode realizar os sonhos que Ele te revelou, trazer o mover para a sua vida que um dia Ele falou que você teria? Talvez os seus sonhos tenham ficado para trás. Talvez os sonhos de Deus tenham ficado para trás na sua vida. Que você não tenha mudado, porque você não tenha saído da sua zona de conforto, pelas dificuldades que você passou. Mas o Senhor quer restaurar os sonhos no seu coração. Queridos, o Senhor quer restaurar a sua capacidade de visualizar os sonhos dele. Queridos, o Senhor quer resgatar em você a possibilidade de esperar nele de novo. Às vezes a gente cansa de esperar, sabe? Às vezes a nossa incredulidade é tamanha, porque parece que a gente está esperando há tanto tempo e não chega, não vem, não aparece. O Senhor quer resgatar os sonhos do seu coração. O Senhor quer fortalecer a visão dele sobre você. Curva a sua cabeça aí no seu lugar. Pai, mas muitas vezes os percalços do caminho nos fizeram esquecer das promessas do Senhor. Às vezes, ó Pai, o caminho mais espaçoso nos fez tomar uma direção diferente da direção do sonho do Senhor. Às vezes, ó Pai, a nossa zona de conforto nos manteve aprisionados e nós nunca caminhamos em direção aos sonhos do Senhor. Pai, parece que os nossos sonhos se perderam no caminho. Pai, mas hoje é o dia em que o Senhor quer restaurar esses sonhos nos nossos corações. Pai, hoje é o dia que o Senhor quer fortalecer a visão do Senhor sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Pai, hoje é o dia que o Senhor quer trazer sobre nós uma unção de motivação e de perseverança, para que nós passemos a sonhar novamente os sonhos do Senhor. Pai, aqueles sonhos que ficaram esquecidos no meio do caminho, Pai, eu peço a intervenção do Teu Espírito Santo. Pai, traz a revelação para o Teu povo dos sonhos que foram esquecidos. Pai, dos sonhos que nós cansamos de esperar. Pai, dos sonhos que nós cansamos de ficar esperando as coisas acontecerem. Pai, traz a revelação no nosso coração daquilo que o Senhor quer resgatar para nós. Pai, nos motiva a permanecer de pé, baseado na promessa do Senhor. Pai, nós queremos nos entregar totalmente ao Senhor. Pai, nós confiamos no Senhor. Pai, nós confiamos no Senhor. Pai, se muitos aqui têm resistido a entregar o Teu caminho e confiar no Senhor, que nós possamos fazer uma oração sincera agora ao Senhor. Pai, nós entregamos o nosso caminho ao Senhor. Ainda que aquilo que o Senhor está nos pedindo, Pai, é absurdo, ainda aquilo que o Senhor está nos pedindo não parece algo inimaginável, nos reconciliar com pessoas distantes, com pessoas que nem lembram de nós, ainda, Pai, que esses pedidos do Senhor sejam coisas que estão fora totalmente da nossa capacidade. Pai, nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós confiamos no Senhor,
Restaura os sonhos do Senhor nas nossas vidas. E que a partir de agora, Pai, eu tenha novamente força para mudar onde o Senhor tem chamado. Eu tenha novamente força para sair da minha zona de conforto, mesmo que os pedidos sejam difíceis de serem atendidos. E eu tenha novamente a capacidade de sonhar os sonhos do Senhor. Restaura a nossa capacidade, ó Pai, de lutar pelos sonhos do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Quem concorda com essa oração, diga amém. Diga: eu recebo. Eu recebo. Estenda sua mão para cá, querido. Diga: eu recebo do Senhor uma unção de força, de ousadia, de desejo, de vontade, de lutar pelos sonhos que o Senhor plantou no meu coração. Hoje eu decido mudança, decido sair da zona de conforto e decido lutar pelos sonhos do Senhor. E aquele que prometeu, Ele vai cumprir na minha vida, porque se Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir os desejos dEle na minha vida. Em nome de Jesus, eu recebo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dizem que a esperança se foi e que morreu, e que não há tempo pra recomeçar, que os meus sonhos não foram dados pra realizar, que os meus alvos são muito altos pra alcançar. Dizem que a esperança se foi e que morreu, e que não há tempo pra recomeçar, que os meus alvos não muito altos pra realizar, que os meus alvos são muito altos pra alcançar. E aí? Mas em Jesus sua vida só está por começar, sua bênção sobre o meu caminho está, meu destino e identidade em Deus vou viver. Mas em Jesus minha vida só está por começar, suas bênçãos sobre o meu caminho está, meu destino e identidade em Deus vou viver. Mas em Jesus suas bênçãos sobre o meu caminho está, meu destino e identidade em Deus vou viver. Dizem que a esperança se foi e que morreu, e que não há tempo pra recomeçar, que os meus sonhos não foram dados pra realizar, que os meus alvos são muito altos pra alcançar. Mas em Jesus sua vida só está por começar, suas bênçãos sobre o meu caminho está, meu destino e identidade em Deus vou viver. Mas em Jesus minha vida só está por começar. Suas bênçãos sobre o meu caminho está,
destino e identidade em Deus vou viver. Amém.